Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Débora e eu vim aqui falar um pouquinho se você vai fazer o Enem, tá? Você pode ser treineiro, você terminou o ensino médio, enfim, qualquer pessoa que vai fazer o Enem esse ano, esse vídeo é pra você, ok? Bom, primeira coisa sobre o Enem, você precisa saber o modelo da prova, certo? Então, como assim, Débora? Primeira coisa, você tem que focar no tempo, porque às vezes não é só conteúdo, você também precisa entender que você tem um determinado tempo para resolver cada questão. Os tempos calculados para cada questão são de 3 minutos. Então, assim, é bem pouco tempo para você poder ter toda aquela bagagem de conteúdo e processar, né, raciocinar de verdade o que você vai fazer naquela questão. Bom, então, eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas dicas para você que é vestibulando poder ter um desenvolvimento melhor na sua prova do Enem, tanto desse ano quanto do ano que vem também. Bom, primeira coisa, o Enem ele tem 3 partes, né? 3 áreas do conhecimento que tem um peso maior quando ele vai fazer a sua média para você entrar na faculdade. Bom, essas 3 áreas do conhecimento são respectivamente matemática, redação e também ciências da natureza. Bom, matemática e redação são uma das poucas que você tem a probabilidade de tirar 1000. Hoje em dia, matemática é bem improvável de você conseguir tirar 1000 por causa do TRI, que é a teoria de resposta instantânea, o algoritmo que corrige as questões objetivas do Enem. Então, as questões de múltipla escolha são corrigidas por esse algoritmo e aí ele faz, então, tipo, uma mediação de chutes, para ter uma ideia se você chutou ou não. Isso é, você precisa dar prioridade às questões fáceis, porque caso contrário, você acerte uma questão difícil, gaste seu tempo fazendo a questão difícil, e você, por exemplo, não tenha acertado uma questão fácil, as duas vão ser eliminadas, ou seja, você não vai ter nem a fácil e nem a difícil. E aí você vai sair no prejuízo. Isso graças ao TRI, que é o algoritmo que está corrigindo o Enem nas áreas do conhecimento, né, das questões de múltipla escolha. Bom, a redação, como vocês sabem, é a mais temida do Enem, porque ela é independente de TRI, já que ela não é corrigida por ele, e sim pelos corretores de redação, pela banca, né? Então, ela é a que as pessoas mais apostam no Enem, ou seja, para tirarem uma nota mais alta e garantir mais sossego na média geral. Então, o que acontece? Bom, caso você também seja uma dessas pessoas vestibulandos que tenham muito medo da redação, porque é uma das poucas partes que dá pra você tirar 1000, né, de verdade. Então, assim, eu vou te dar umas diquinhas bem rápidas da redação e te mostrar basicamente como seria o modelo da redação do Enem. Bom, a redação do Enem, ela é dissertativa argumentativa, isso é, você vai ter que argumentar sobre ela. Bom, eu sou estudante de um instituto federal e lá a gente normalmente tem muita apresentação de projeto. Débora, como assim? Bom, o Enem, ele sempre vai te trazer uma problemática a partir do tema. Então você vai ter que dar uma solução para essa problemática, tanto que existe como competência 5, no caso, a questão da proposta de intervenção. Muita gente não faz ideia do que seja a proposta de intervenção, então vou te explicar agora. Bom, a proposta de intervenção é justamente a proposta que você vai dar para solucionar aquela determinada problemática que o Enem te propôs como tema. Por exemplo, a gente tem diversas problemáticas que foram abordadas nos anos, como intolerância religiosa, persistência da violência contra a mulher, racismo, entre outras. Então, na conclusão, você vai apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, o que você acha que é capaz de mudar esse determinado quadro. Bom, a proposta de intervenção ela é baseada em 5 pilares, ou seja, quem vai fazer o que, como, para quê e por quê, e o detalhamento. Você pode detalhar qualquer um desses 5. Normalmente as pessoas preferem detalhar quem vai fazer, porque também o texto fica mais organizado, né? Vai mostrar para o corretor que você tem realmente conhecimento daquilo que você está abordando. Então, você fazendo esses 5 pilares, sempre que você for fazer a sua redação, você anota esses 5 e coloca, peraí, quem é que vai fazer isso aqui? Você anota se é o Ministério da Saúde, se é o Ministério da Educação, se é
alguma iniciativa privada que você está propondo, se é alguma ONG, se você está falando, por exemplo, em questão de estado geral, se você está falando de sociedade, enfim, você tem que abordar quem que vai estar fazendo. E o que? Como que você vai fazer? Você vai fazer uma reeducação cultural? Você vai fazer algum tipo de campanha, de publicidade? Então você tem que abordar quem é que vai fazer, quem é que vai ajudar, por exemplo, se você precise de alguém para ajudar no seu projeto que você vai estar apresentando como proposta de intervenção. Então você tem que deixar sempre bem claro quem, o que, como, pra quê e por quê. O pra quê e o porquê são os pilares mais fáceis, porque você já vai ter argumentado no seu texto o tempo todo pra quê e por que vai ser necessária a sua proposta de intervenção. Então vamos lá. O texto ele é dividido em 4 parágrafos. 4 parágrafos. O texto da redação do Enem. Bom, vamos lá, gente. O primeiro parágrafo é a introdução. As minhas redações, eu gosto de começar com a introdução da seguinte maneira. Eu gosto de começar com uma alusão histórica. Por quê? Primeiro, a gente tem que apresentar que a gente sabe sobre o tema e que ele se mostra persistente na sociedade. Então, ou seja, a gente apresentando uma alusão histórica, nos meus textos eu gosto de fazer uma linha do tempo. Então, eu gosto de colocar passado na introdução, presente nos desenvolvimentos e na conclusão eu vou colocar um futuro que provavelmente seria promissor através da minha proposta de intervenção. Bom, então, eu gosto de colocar alusões históricas porque é um repertório sociocultural muito bom para ser usado. Até porque a gente estuda humanas também para fazer o Enem. E o que acontece? Naquele estudo a gente também pode aproveitar e citar na redação alguma coisa que você tenha estudado. Então é sempre bom você anotar coisas, tanto das aulas de humanas como de linguagens. Enfim, qualquer coisa que você acha que pode acrescentar na sua redação, você tem um caderno para anotar esse tipo de coisa, porque isso vai valer bastante na sua redação. Inclusive, é a competência número 2, que é de repertório sociocultural. Bom, outra coisa também que é muito persistente na redação é a questão da gramática, ou seja, da organização gramatical que você vai ter na redação, a linguagem culta que você vai estar utilizando durante o seu texto. Bom, a galera gosta de investir bastante em conectivos e essa é realmente a parte, assim, é um caminho muito bom a ser seguido na redação. Se você colocar conectivos mais cultos, colocar conectivos mais formais na sua redação, vai enriquecer bastante sua redação de um modo geral. Isso porque os conectivos, eles além de estarem em função da competência 3 em relação à coesão, de ligar o seu texto de um modo geral, eles também vão estar ajudando você na questão da gramática. As pessoas que olharem o seu texto e ver os conectivos que você está utilizando, eles vão dizer, realmente essa pessoa sabe sobre a linguagem culta. E assim, é uma coisa de você, uma estratégia para você conseguir driblar duas competências já de uma única vez. Bom, então, sobre a redação, a gente vai ter que pesquisar bastante sobre os repertórios socioculturais. Por quê? Bom, repertório sociocultural a gente não usa só apenas na introdução. Bastante gente gosta de fazer esse tipo de coisa, mas é bem arriscado. Bom, na introdução eu utilizo a alusão histórica mais uma vez. Continuo contextualizando a minha alusão histórica, fazendo referência ao presente. Aí eu já continuo a redação durante a introdução ainda, abordando 2 núcleos, que são esses 2 núcleos que eu vou falar durante o meu D1 e o D2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Bom, gente, sobre a questão dos núcleos, muita gente pergunta, olha, tem que ser um núcleo, 2, 3? Seguinte, redação do Enem é aquela história, é como receita de bolo. Se você coloca mais ou menos, você vai estar colocando a sua conta em risco. Mas se você coloca justamente a quantidade necessária, no caso 2 núcleos, você vai estar sabendo que você vai estar fazendo a coisa certa. Porque você sabe que vai ter um resultado bom no final. Então, coloca 2 núcleos, porque deixa o seu texto mais organizado, mais coerente. Então, vai ser até mais fácil para você raciocinar em relação, D1 vai ser sobre esse primeiro núcleo que eu abordei sobre determinada situação. Esse aqui vai ser o D2, que eu já vou abordar de uma outra maneira. Então,
D1 e D2. Bastante gente gosta de colocar causa e consequência. Também ajuda bastante esse tipo de coisa. Deixa o seu texto cíclico, que é justamente o que a banca quer. Né? Em relação a um texto ser coesivo e coerente, é um texto cíclico. Ou seja, o que você abordar na introdução vale muito a pena se você colocar também na conclusão. Então, esse tipo de coisa vai fortalecer bastante o seu texto. Bom, continuando, a gente também vai ter a questão dos desenvolvimentos, ou seja, lá você vai argumentar de fato a sua redação, lá você vai defender a sua proposta de intervenção antes mesmo de abordá-la. Ou seja, a redação do Enem, de certa forma, ela tem um lado muito apelativo em relação aos argumentos, ou seja, você antes de propor o que você acha que vai solucionar, você já tem que dar argumentos para as pessoas realmente quererem a sua proposta. Então, o que acontece? Durante o D1 e o D2, você tem que usar argumentos muito bem posicionados. Justamente por isso eu prefiro usar argumentos presentes, ou seja, gosto de usar algumas porcentagens em relação ao problema que está acontecendo. Gente, então, vários streamings também estão bastante na moda, estão em alta, então assim, vale muito a pena a gente investir em assistir alguns filmes da Netflix que possam servir de repertório sociocultural, tá? Não necessariamente precisa ser documentário, existem várias séries que a gente pode abordar sobre essas séries, normalmente séries até que a gente gosta, e dá pra abordar com alguns problemas que aparecem na própria série. Bom, como é que eu estudo redação? Eu estudo redação da seguinte forma: eu coloco 4 parâmetros em relação às temáticas que podem surgir, tá? Eu não sou daquele tipo de pessoa que tá tentando adivinhar qual é o tema da redação, porque eu acredito que se você estiver bem preparado para uma redação, seja qual for o tema, você vai sair bem. Então é esse tipo de método de estudo que eu utilizo para estudar redação, principalmente para o Enem. Bom, eu divido em 4 parâmetros: meio ambiente, tecnologia, sociedade e economia. Bom, economia é um parâmetro bem forte, porque ainda não caiu no Enem, então assim, vale muito a pena ressaltar esse tipo de coisa. Sociedade a gente vai colocar em relação a problemas culturais, do tipo racismo, em relação à xenofobia, a gente pode colocar também em relação à violência contra a mulher, violência contra os índios. Então é esse tipo de coisa que vai ser abordado na minha temática social. A gente tem também o meio ambiente, que é uma temática muito forte, apesar de já ter caído no Enem em relação à Amazônia em anos anteriores, mas é uma temática muito forte de meio ambiente, porque a gente não tem só a Amazônia para falar em relação, certo? Tem muita coisa que está acontecendo, problemas ambientais no Brasil, que podem ser abordados sim na redação do Enem. Ok? Tem também tecnologia, que é um tema bastante abordado, assim, de modo geral no Enem, tanto nas questões de linguagens, como também já teve na redação. Então, assim, é esse tipo de parâmetros que eu trabalho para poder fazer a minha redação. Bom, outra coisa, vale muito a pena a gente fazer um brainstorming ou simplesmente um mapa mental antes da gente começar a fazer o rascunho da nossa redação. Porque o rascunho, ele é como que fosse já um próprio modelo da nossa redação. A gente já vai ler o rascunho, a partir daquele momento que a gente lê o rascunho, já vai passar em branco, né? No caso, passar para a folha em branco. Não necessariamente em branco, a folha de redação, de fato. Então, quando a gente passa para a folha de redação, a gente já vai ter lido, relido, já vai ter a certeza completa de que aquele texto ali tá assegurado que vai ter uma nota legal, tá? Pelo menos que você tá satisfeito com o seu próprio texto. Bom, é desse modo que eu estudo pra redação do Enem, tá certo? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse é o meu método de estudo. Se vocês quiserem, eu posso trazer métodos de estudo em relação à matemática, em relação a humanas, linguagem, ciências da natureza, e também falar mais um pouquinho sobre o Enem, caso vocês tenham mais alguma dúvida, principalmente o Enem desse ano, porque muita gente tá, como é que eu posso dizer? Assim, perdido em relação ao que vai acontecer, como é que vai ser a prova, como assim. E, né, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo, desse modo,
É só comentar, tá? Se inscrevam no canal. E é isso, gente. Obrigada.